Até a China está enfrentando algumas dessas questões. Por exemplo, recentemente, eles proibiram, estou relatando o que está acontecendo lá, tá? Proibiram uma certa exposição tem que tomar cuidado em como você fala, de homens com figuras e o aspecto, segundo eles, excessivamente feminizado. E, por exemplo, jogadores famosos ou cantores, etc., com tatuagens, etc. e tal. Porque eles têm medo, ou querem evitar, de fato, este tipo de cultura, ou a cultura nem, não estudar, nem trabalhar, ou uma certa fraqueza. Eles acham que isso fragiliza os jovens chineses. Só que isso é feito, obviamente, como? De forma obrigatória, partido único, totalitário. Exato. Então, eu acho pior ainda. As democracias, por serem sistemas mais livres, mais abertos, mais em comparação aos outros, geram exatamente mais dinâmicas deste tipo. E nem todas são necessariamente positivas, concordo, como este caso aqui, que podem ser negativas, mas dentro da democracia mesmo, tem os germes para, no longo prazo, poder, não é uma garantia, superar isso aí. Agora, nos outros sistemas, não tem como isso. Porque o que acontece? Um sistema mais rígido, mais monolítico, ele resiste no curto prazo, ele reprime isso assim na força, na marra, mas segura por um tempo, mas depois explode, e aí não tem como. A democracia consegue se adaptar melhor a isso e internalizar melhor essas coisas. Então, mesmo assim, ainda assim, eu sou mais confiante sobre este sistema. Não, eu acho que se for análise do que a gente prefere pra gente, uma democracia ou uma ditadura, claro, sim, eu prefiro uma democracia, né? Mas eu não sei se a gente vai resultar numa democracia se alinhando com os Estados Unidos, entendeu? Eu não sei se eles querem que a gente vire uma democracia de verdade. Porque hoje em dia a gente não é uma democracia. Sim, se a gente quiser ser sincero, a definição de democracia não é que, a liberdade de expressão não é uma base da democracia. Sim, total. Como que é uma democracia se você não pode nem questionar o sistema ou questionar os poderosos? Não é uma democracia. A gente vive numa ditadura autoritária, que é soft, porque ela não é violenta com a maioria do povo, só com algumas pessoas específicas, né? Só com quem enche o saco dela. Então, eu acho que os Estados Unidos é, inclusive, um agente que permite esse status quo atual do Brasil, entendeu? Veja como todas as vezes os Estados Unidos se alinhou a proteger a candidatura do Lula. E fez questão de manter o jeito que tá indo as coisas, entendeu? Mas, cara, não é que eu discordo. O ponto é, veja, essa democracia é muito imperfeita, no mínimo. O ponto é que na China nem existe o conceito de democracia. Nem existe o conceito de eleição popular. Mas o nome deles não é República Social Democrática da China? Pode ter. Estou falando da palavra, não o conceito. Se você falar com os chineses sobre eleições, não sabe nem o que é. As eleições são aquelas coisas que ele vê dentro do partido uma vez cada 4 anos, ponto. Eles votam, não as pessoas. Não existe nem o conceito de direito humano, não existe nem o conceito de privacidade, não existe nem o conceito não só de liberdade individual, de indivíduo. Então, ainda nós podemos criticar, mais ou menos, porque pelo menos existe este conceito. Lá, os poucos que tentaram colocar estes conceitos foram basicamente trucidados. E concordo, fato, que liberdade de expressão é um dos pilares necessários, fundamentais, primeiros, assim, básicos e fundamentais da democracia. Com certeza, democracia não é só votar cada 4, 5 anos. Democracia é uma série de outras coisas, inclusive, e um dos primeiros pilares, liberdade de expressão. E concordo que estamos numa deriva autoritária no mundo inteiro, inclusive, diria, para ligar a coisa doméstica ao nível internacional. O que nós estamos assistindo, mais ou menos desde 2016, o número de democracias no mundo diminuiu. Existem rankings internacionais que medem o nível de democracias, né? Então, assim, se claramente há países que são claramente democráticos e outros claramente não, não sei, França, Suíça, Estados Unidos e Coreia, Cuba, etc. Mas há uma grande zona cinzenta no meio. E alguns desses países, então, se mede o grau de democracia. E alguns desses países estão piorando o grau de democracia.
Turquia, a mesma Rússia, que citamos aqui várias vezes, Venezuela, que já passou de ser uma democracia já faz tempo. Brasil, Estados Unidos. Então, grau de democracia... Todo mundo. Democracia tá sim. Vivemos numa época de diminuição do grau de democracia. Por que será que está acontecendo a diminuição do grau? Tipo, eu tenho uma teoria da conspiração que é tudo planejado isso, entendeu? Eu acho que há uma tentativa de minar o sistema atual mundial, local de todos os países, para que, eventualmente, se faça necessária a implementação de um sistema mundial de controle político. Né? Eu acho que essa é a intenção. Os caras querem tornar a ONU um parlamento mundial mesmo. Não acho isso. Te explico por quê, na minha visão. Bom, porque eu não acredito em teorias da conspiração, entre aspas. Não porque não haja teoria, porque eu concordo com a teoria da escola austríaca, que explica os fenômenos sociais. Eu acho que explica melhor que as conspirações. Em que sentido? Não porque eu acho que não existem conspirações. Assim, estou longe de ser um ingênuo. Pelo contrário. Geralmente sou taxado muito de cético, cínico, etc. Porque, na verdade, cientistas políticos são taxados assim, né? Existem conspirações. O ponto é que existem várias conspirações. Então, existem conspirações A, B, assim, simplificado. A conspiração comunista, socialista, fascista, conservadora, liberal, etc. Tal, várias. E, é claro, em cada momento, uma se sobressai em cima das outras, como estávamos falando antes. Com certeza... Desculpa cortar você. Claro. Existe a conspiração globalista também ou é só conspiração da cabeça das pessoas? Não, então, de novo, eu não gosto muito deste conceito porque parece exatamente que seja um acordo em secretas, em quartos secretos, etc e tal. Eu não acho que seja segredo. Você vai no Fórum Econômico Mundial e vê o que os caras estão falando, você fica assim, caralho, que absurdo. Os caras querem acabar com 2 bilhões de pessoas nos próximos anos. Exato. Mas eles estão falando isso. Não, existe isso, mas ao mesmo tempo eu quero dizer, existe o que eu chamo de Weltanschauung, a visão de mundo. E existe isso já desde antes. Se eu tivesse, inclusive, que pôr uma sucessão cronológica, eu falaria que é exatamente o contrário. O que quero dizer? Veja, por exemplo, vamos lá. Vou voltar a 20 anos atrás, quando eu estava na universidade. Todos os meus amiguinhos, coleguinhas daquela época, que tinham mais ou menos essa visão, com algumas diferenças de 20 anos atrás... A visão globalista, não? A visão social-democrata, socialista, algo por aí. Ainda não tinha, não se usava esse termo para outras coisas. Mas assim... Foram trabalhar na União Europeia, no setor público italiano, em outros países, ONGs, no FMI, na ONU, na OCDE, etc. Ok? E o resto vai mais para o privado, etc. Ou vai na academia. Então, estes lugares já estavam compostos por pessoas, principalmente, claro que estamos generalizando, né? Mas assim, a grande maioria, quase todos, por pessoas que já têm essa visão. Né? São os filhos, sociologicamente falando, e de novo estou generalizando, são os filhos dos ricos. E nada contra, mas assim, eu que venho de uma família popular, eu não tinha isso. Né? Eu acredito mais no mérito, na responsabilidade individual, etc. Quem vem de uma família, de novo generalizando, de uma família, quem já é rico, filho do burguês, às vezes pode sofrer de algum senso de culpa, né? Por não ter sido ele a ter feito dinheiro, a ter chegado lá, e aí acaba eles empurram comprando culpa, algumas... Né? A mídia empurra culpa no burguês. Então assim, já as pessoas, os membros dessa turma aí, já tinha essa cabeça. Antes de Open Society, antes de tudo isso. E aí veio tudo isso. E concordo que hoje, com certeza, bem se sobressai em cima das outras agendas, de outras tentativas de conspiração. Então eu quero dizer isso, que existem várias conspirações, mas a dinâmica pela qual... dominantes. Isso, sempre tem uma dominante. Sim. A dinâmica pela qual uma é dominante em cima das outras é uma dinâmica em parte de cima para baixo, em parte de baixo para cima. Se não houver este extrato de pessoas que já concordam com isso, que tem já essa visão, a coisa não anda muito pela frente, andaria outra. Concordo, mas essa massa de pessoas que tem essa visão, ela foi construída ao longo dos tempos através de incentivos políticas planejadas. Aí que né? tá, cara. Concordo, assim, não tô falando que não, concordo, mas não é só isso. O sistema educacional brasileiro. Não, mas não é só isso. Por que é uma bosta? Porque... Não, mas não é só isso. Em parte, é uma dinâmica social mesmo. Repito, de novo, essa coisa aquela história do filho processo ficar rico, privilegiado. Exato. Schumpeter, para complementar aquela citação de John Adams, Schumpeter falava o seguinte: existe um debate sobre o futuro do capitalismo. O capitalismo vai colapsar, Marx, ou vai vingar?
né? O futuro, todo mundo será... até os anos 90, Fukuyama falava assim, todo mundo está convergendo para uma democracia liberal. Todo mundo vai virar uma democracia liberal, mais ou menos livre e capitalista. Schumpeter tinha uma visão meio termo. Ele falava, não, eu sou pessimista sobre o futuro do capitalismo. O capitalismo vai colapsar, mas não porque o capitalismo é economicamente ineficiente. Porque o capitalismo gera dentro de si os germes da sua autodestruição. Né? Exatamente por isso. Então é isso. O avô está lá trabalhando na roça, se quebrando as costas de trabalhar, etc. Está com as mãos sujas, os dedos grandes, grossos, etc. O filho faz administração, contabilidade, foi para a cidade, talvez, mas ainda, né, tem alguma ligação. Ainda viu matar um porco, viu matar uma galinha. Pode crer. O neto acha que vaca é desenho do iogurte, que leite nasce em caixinhas. Sim. Aí acha que animais falam como na Disney. E aí fica, aí vira vegetariano, vegano, e este mesmo é o germe, a semente da destruição do capitalismo. Então, entendeu? Por isso, eu acho, tudo isso foi planejado? Não, é riqueza. É natural, né? Mas em parte, assim sim. como você tem essa visão, né, externa e tipo, geral da coisa, pessoas que estão no poder também têm. Então, isso não é novidade para eles. Eles veem essa dinâmica social acontecendo. Não sei. Eu acredito na inteligência dos caras. Eles não chegaram no poder à toa, tá ligado? Não, com certeza. Mas tem inteligências e inteligências. Por exemplo, eu não tenho essa inteligência para chegar lá. Também não quero ter. É um tipo de inteligência. Não tem tanto só inteligência. Para chegar no topo do mundo, você tem que ter nascido no topo do mundo. A verdade é essa. É bem mais fácil, né? Bem mais difícil. O máximo que você chega não tendo nascido no topo do mundo é ser ou um empresário famoso e tipo um Bill Gates da vida, que no final vai ser cooptado por agendas políticas muito mais fortes do que Não, mas o que eu quero dizer um bom político pode ser um bom animal político, bem esperto, etc e tal. Estou pensando em alguém específico agora, neste momento, mas que não necessariamente significa que ele tenha uma boa visão analítica, macro, que você estava falando. Eu tenho, não por acaso acabei indo nessa profissão, mas não tenho outro tipo de inteligência, de fazer essas coisas. Você não trabalhou para desenvolver ela. Mas o que for. Mas assim, acho que são duas coisas complementares que dialogam, mas em parte diferente. E com certeza eles se aproveitam dessas, eles notam o cheiro da coisa, né? Surfam as ondas sociais, da moda, etc. Nisso, com certeza. E lembrar que esses caras são velhão, né? Sim, tipo, quem tá no poder tem 80 anos, 70 anos. Esses caras já viveram muito. Então eles tiveram a oportunidade de observar a sociedade e tirar as conclusões. Então, eu acho que a partir disso, eles tendo poder e sabendo como a sociedade funciona, eles vão explorar essas dinâmicas, né? Sim, e eu acho que é por isso que eles investem tanto. Então, talvez eles estejam até acelerando essa destruição do capitalismo, porque toda vez que a gente consegue destruir um sistema, significa que está na hora de colocar um sistema novo no lugar. E quando você está no poder máximo, quando essa transição acontece, é um momento de oportunidade de você mudar o mundo à sua imagem e semelhança, né? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.